Salve, galera! Tudo bem? Tranquilo? Bacana. Ó, esse é o nosso terceiro vídeo de regência verbal. E nesse vídeo a gente não vai mais lembrar do que a gente viu no primeiro vídeo nem do segundo vídeo. Vamos ver coisa nova, mas coisa ainda que tem a ver dentro do assunto de regência verbal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a regência verbal 3 vai mostrar pra gente novos verbos. No primeiro a gente viu, por exemplo, verbos como atender, aspirar. No segundo a gente viu o assistir e o chamar, que causam super dificuldade. E agora a gente vê outros verbos. Tranquilo? Lembra que regência vai mostrar pra gente a ideia de alguém regendo alguém. Então é um verbo que vai reger o seu complemento. E aí essa regência vai ser direta, verbo transitivo direto, indireta, verbo transitivo indireto, ou vai ser sem complemento, é isso que a gente vê. Lembra que quando você coloca a regência, isso tem um sentido, né? Se você colocar, por exemplo, assistir o filme, assistir ao filme, tem a preposição a, tranquilo? O que a gente vê nesse vídeo? A gente vai ver, por exemplo, esquecer. Ó, quando ele for não pronominal, ou seja, ele não mostrar o pronome evidente, ó, eu não esqueci o bolo. Eu não esqueci o bolo, hein? Eu não esqueci. Só que quando ele for pronominal, eu falaria eu não me esqueci do bolo. Você se lembra da festa? Entende? Quando eu falo que ele é pronominal, ele é verbo transitivo indireto. E quando eu falo que ele é não pronominal, ele é verbo transitivo direto. Se ele for indireto, ele pede a preposição de. Calma. Eu estou falando do lembrar e do esquecer. Quando eu falo do lembrar e do esquecer, eu estou pensando sempre em ter ou não o pronome que marca. Ó, eu me lembro de tudo, porque tem o me, porque mostra o pronome. Agora eu falo assim, ó, eu lembro tudo. Tranquilo? Então, quando for pronominal, eu vou ter a preposição. E quando não tiver o pronominal, não tiver o pronome, eu não vou colocar a preposição. Vai ser um verbo transitivo direto. Sussa? Tranquilo? Da mesma forma que eu falaria do implicar. O implicar é um pouco diferente, mas ele traz uma particularidade. Ó, a coragem implica a realização de sonhos. Acarreta a realização de sonhos. É esse sentido que a gente quer dar. Eu poderia falar assim, ó, eu implicava na realização de sonhos, mas estaria equivocado. É uma forma variável de língua, né? Não uma norma padrão. Tranquilo? Então eu implicava com minha mãe. Eu implico com alguém. Tranquilo? Se eu implico com alguém, esse verbo é transitivo indireto. Antipatia. Putz, eu não curto muito essa pessoa e tal. Eu implico com alguém, eu implico com meu irmão, com a minha irmã. Sussa. Então, se eu te der o sentido de antipatia, vai ter o com. E se eu der o sentido de acarretar, acarreta em alguma coisa. Tranquilo? Da mesma maneira, a gente vai pensar uma regência diferente do pagar e do perdoar, né? Edu perdoou minha irmã. Eu perdoei minha irmã. Se eu me referir à pessoa, verbo transitivo direto. Mas se eu me referir a uma conta, eu paguei ao banco, eu paguei ao restaurante, tranquilo? E aí vai ser verbo transitivo indireto. Como é que eu sei isso? Eu vou saber só pela preposição. Por isso que é fundamental perceber qual que é o verbo transitivo indireto e qual que é o verbo transitivo direto. Então, eu paguei minha irmã, porque é uma pessoa, mas eu paguei ao banco, ao meu banco também, não tem problema. Mas aí é uma coisa, né? Não é uma pessoa de fato. Sussa, tranquilo? E se eu juntar essas duas coisas, ó, paguei a conta ao meu pai, né? Então, eu paguei a conta ao meu pai, porque eu vou me referir à pessoa. Então, ele vira verbo transitivo direto, paguei a conta ao meu pai, verbo transitivo indireto. Aí ele fica os dois, transitivo direto e transitivo indireto. Sussa, tranquilo? Esse foi o nosso terceiro vídeo de regência. Guarda sempre que é fundamental para a gente aprender e a gente lidar bem com os textos, a preposição. Então lembrar se o verbo transitivo direto, se o verbo transitivo indireto, tudo isso. Tranquilo? Valeu, galera. Obrigado.